Você sabia que existe uma diferença entre o centroide de polígono e o ponto em superfície? Sabia que existe uma diferença entre eles? O tradicional centroide, ele nem sempre ele vai cair no centro da geometria. Muitas das vezes a geometria é um objeto complexo e o centroide vai cair fora da geometria. Por conta disso, você deve trabalhar com o geoprocesso ponto em superfície, para que você possa garantir uma entidade única representando aqueles atributos que são herdados do polígono para o ponto. Essa é uma dica muito bacana para colocar em produção. E para você que curte os vídeos do Instrutor Giz, por favor, clique no botão inscrever-se aqui no meu canal do YouTube. Clique também no sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu polegar. Bom, vamos à dica de transformação de polígono para ponto em superfície e não centroide mais. Bora lá! Muito bem, para garantir o funcionamento desta dica, deste procedimento, eu vou mostrar a versão que eu estou utilizando. O menu ajuda sobre, ele mostra que o meu QGIS é esse aqui. 3.22.10, eu congelei nele, estou utilizando esta versão. Então, como que o centroide funciona? O que o centroide gera? O centroide ele é gerado a partir de uma geometria de polígono, uma geometria de ponto, um ponto único, e não são os vértices. Não é um processo de extração de vértices, é a extração de um ponto único. Então, às vezes, você precisa de usar o centroide para compor alguns geoprocessos. Mas eu não recomendo, eu desencorajo o uso do centroide. Você tem que utilizar ponto em superfície. Eu vou ilustrar aqui com dados que estão no meu computador, pode ser dados no seu computador também. Vou aqui na minha pasta de base cartográfica e vou buscar uma base de municípios. Tem todos os municípios do Brasil, vou ilustrar o procedimento dos municípios do Rio de Janeiro. Então, às vezes, o município tem um formato bem complexo e nem sempre o ponto cai no centro da geometria. Ele cai fora. Aqui, por exemplo, pode ser que ocorra algum problema aqui. Vamos ver na prática. Para isso, eu vou fazer a operação somente nos municípios do Rio. Então, eu vou fazer uma seleção com essa ferramenta aqui, selecionar feições, usando uma expressão. Vou construir a seguinte expressão. Clique em campo de valores. O nome da sigla é igual. Clique na opção único para mostrar aqui a opção RJ. Para pegar todos os municípios somente do Rio de Janeiro. Clique em selecionar feições e clique em aproximar as feições. Ele vai fazer um enquadramento dos municípios do Rio de Janeiro. 92 municípios. E agora vamos gerar o centroide. Vou focar aqui nessa região. Menu vetor, geometrias, centroides. Então entro com a minha única camada que tem no meu projeto, marco a opção para trabalhar apenas nas feições selecionadas. Posso criar um temporário mesmo, mando executar. Então aqui eu tenho os centroides, pontinhos para cada polígono, e esses pontinhos eles herdam os mesmos atributos da camada de origem. Bacana, né? Só que aqui deu tudo certo. Por pouco o pontinho não caiu fora. Mas aqui no meu controle de qualidade, esse aqui não passou. O centroide de Angra dos Reis caiu no meio do oceano. De Mangaratiba caiu dentro, por sorte. Você vê que alguns ele caem no centro do polígono, mas nem todos. Então esse processo é um pouco temerário. Aqui caiu quase fora. Aqui caiu fora. Porciúncula. Nunca fui nessa cidade lá no Rio de Janeiro. Tomara que eu tenha um privilégio de conhecê-la um dia. Então alguns pontos, como você pode perceber, caem fora. Então no universo, numa base de vários municípios, você vai ficar conferindo um por um, você vai saber se o pontinho caiu fora, né? Então desencoraje o uso do centroide. Você não usa o centroide. Eu vou deixar aqui a critério de avaliação. E nós vamos buscar aqui na caixa de ferramentas de processamento o geoprocesso ponto em superfície. Este é o geoprocesso que eu vou utilizar daqui para frente, no lugar do centroide. Entro com a minha camada dos municípios, vou trabalhar também somente com os selecionados e vou gerar um temporário mesmo, não tem problema. O ponto em superfície foi criado, vou
diferenciá-lo com outra cor, né? Vou botar uma cor aqui bem gritante. Vamos pegar uma cor aqui, um azul, né? Então o ponto em superfície caiu aqui dentro, esse aqui. E Angra dos Reis, ele caiu dentro dessa ilha maior, mas não caiu no meio do oceano. Tá vendo aqui o centroide e o ponto em superfície? O ponto em superfície é garantido que ele vai cair dentro da geometria. Obviamente isso aqui é uma multiparte, a gente chama isso aqui de multiparte. Múltiplas feições agrupadas. Mas ele caiu dentro de Angra dos Reis. Qualquer trabalho, isso aqui tudo é um município de Angra dos Reis. Então, o ponto em superfície ele cai em posições diferentes do centroide, mas é garantido que ele vai cair dentro da geometria. E aquele lá do extremo norte, da cidade que você quer visitar um dia, será que caiu dentro ou fora? Vamos voltar lá para ver. Aqui é o caso. Esse aqui é um estudo de caso bem interessante, né? Vamos aumentar um pouco essas letras aqui. Não dá para ficar economizando tamanho de fonte, né? Tamanho 7. Vamos botar aqui. 8, 9. Isso, aumentei. Aumentar mais um pouco, né? Vou botar um bufferzinho também nele. Para acender. Então, essa é a diferença nesse nosso laboratório aqui entre o centroide convencional, já o processo aí tem tudo quanto é história de SIG, tem uma história do centroide também. E o ponto em superfície, que é um aprimoramento deste geoprocesso. Então, quando você precisar individualizar uma cidade para colocar coordenada, para fazer algum tipo de processo, para fazer uma união de tabelas, e quando você precisa gerar uma feição única, ao invés de polígono, um ponto, use o processo ponto em superfície, porque o centroide convencional ele vai jogar o teu ponto fora da parada, bem assim, beleza? Então essa foi mais uma dica do Instrutor Giz, que você possa se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha e curtir o meu trabalho, e eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Opa, tem mais um detalhe que eu já ia passar batido terminar o vídeo, mas esqueci de falar. Também é possível gerar a função point_on_surface, ou seja, ponta em superfície, na tabela de atributos dos seus polígonos. Esses polígonos mesmos aqui. Eu estou com... Vou abrir a tabela de atributos, obviamente, né? Eu estou com selecionados 92. Se eu rodar aqui, vou rodar só nos selecionados. Então, vou fazer o seguinte. Vou apagar a marca de seleção da base do IBGE. Vou abrir a tabela de atributos. E agora, essa é a base original do IBGE. Eu vou gravar a coordenada do centro do polígono aqui. Só que com a função point_on_surface. Ou seja, ponto em superfície. Coloco essa feição em edição e acesso à calculadora de campo. Vamos criar um campo chamado longitude, ou melhor, vou botar aqui centroide X, só para não confundir com longitude, caso alguém se perca. Vou botar centroide, mas eu sei que não é centroide, é point_on_surface. É sempre do tipo número decimal, comprimento 20 e precisão 8. Eu quero uma coordenada com 8 casas decimais, porque eu quero coordenadas geográficas em graus decimais, beleza? Aqui eu digito X, abro um parênteses e escrevo point_on_surface, abro um outro parênteses, cifrão geometry. Fecho duas vezes os parênteses, que eu abri uma vez e abri outra, então fecho duas. Então aqui na prévia, ele vai usar essa função para gravar a coordenada do centroide, que não é o centroide, é o ponto em superfície, na tabela do seu polígono. Só executar aqui, centroide X, tá de boa. Ele vai fazer para os 6.000 municípios, quase 6.000 municípios do Brasil. Aqui, olha só que bacana. Então posso executar o mesmo para o centroide Y. Acessa a calculadora de campo, obviamente. Centroide Y. Depois eu troco aqui a opção para número decimal, comprimento 20, ou seja, 20 algarismos e 8 casas decimais. E aí eu posso buscar em recente, caso não queira escrever, troco o X pelo Y aqui, acabou. Fim.
fim da história. Recente armazena as fórmulas e funções que você vai utilizando e vai sumindo, né? Aí, quantas eu já utilizei. Então, y, point on surface, cifrão, geometry. Ele vai gerar a coordenada da latitude, em graus decimais, obviamente. Então aqui está, e agora eu tenho um centroide gravado no meu polígono de todos os quase 6.000 municípios do Brasil. Posso salvar a alteração e posso sair dessa edição. Então aqui fui mais operacional ainda, caso eu queira obter, que seja do meu objetivo, obter a coordenada central de cada polígono, use essa função que eu rodei com vocês, beleza? Agora sim, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.